pessoa querer voltar amanhã e saber mais, ou pode fazer com que você nunca mais volte aqui e não queira saber de crente. Então eu tenho um desafio muito sério na minha cabeça, porque você é uma pessoa que pensa, você é um racional, então eu tenho que apresentar algo realmente coerente. Por isso, eu não concordo com algumas formas ilegítimas de pregar o Evangelho. E eu vou dar exemplos aqui. Eu falei de dois problemas. Um são explicações que não convencem. O segundo são lendas urbanas que surgem para convencer as pessoas que Jesus em breve voltará. Você já notou que quando algumas pessoas estão desanimando, outros ficam ávidos para poder trazer alguma coisa sensacionalista? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu estava conversando com o irmão do Jader Dornelles dos Santos, que foi pianista do Arauto Somente por muitos anos. E o irmão dele estava me contando de uma história que saiu por lá no Brasil, que o Jader, e vocês já devem ter ouvido versões dessa história, que o Jader de alguma maneira estava dentro de um carro e ouviu alguém no banco de trás que apareceu falando: Jesus em breve voltará. E quando ele virou, a pessoa tinha desaparecido. Eu já ouvi umas 4 ou 5 versões dessa história. Uma delas diz que era um motorista de táxi de uma igreja do Rio de Janeiro, que estava dirigindo um táxi, pegou um passageiro, achando que era um passageiro comum, e de repente o passageiro falou: para onde o senhor quer que eu conduza? O passageiro para tal lugar, ele estava dirigindo lá, e o motorista, no intuito de pregar para o passageiro, falou assim: que mundo caótico, né? E antes de ele completasse a frase, o misterioso passageiro tocou no ombro dele e falou: mundo caótico? Jesus voltará muito antes do que vocês eventualmente se imaginam. Quando ele assustou, que olhou para trás, não havia ninguém. Quantos já ouviram uma história mais ou menos parecida com essa? Deixa eu ver as mãos. Vários aqui já ouviram essa história. Eu fiz uma pesquisa e descobri uma coisa interessante. Desde os anos de 1800, aqui nos Estados Unidos, especialmente no estado de Massachusetts, onde tem os puritanos, já havia uma história de um colcheiro que deu carona para um homem e que falou que o fim do mundo aconteceria em 2 anos, e quando o colcheiro virou para trás, o homem desapareceu. Foram catalogadas 300 versões diferentes dessa história, só nos estados de Michigan e Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, desde os anos de 1800. Então isso não passa de uma lenda urbana. Então cuidado em passar isso para frente. Uma vez, quando eu estava estudando teologia também, teve um homem gravando uma fita, espalhando por todo lugar lá, que apareceu um anjo no quarto para ele, e disse tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e dizia voltar em 2 anos. Eu já discordei só por uma coisa: ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Então cuidado com marcação de data para a volta de Cristo, seja ela direta ou indireta. A última foi um grupo no Brasil que fez um sucesso por aí, de um cavaleiro que escreveu um livro chamado Os 7 Reis. E ele dizia que João Paulo II era o último dos papas. E eu tive 2 reuniões com esse autor. E eu falei com ele: isso não procede, isso não é de Deus. E ele pegou: a profecia bate, João Paulo é o último papa. Eu falei assim: olha, eu não desejo a morte de ninguém. Mas quando João Paulo II morrer, na época ele já estava bem velhinho, você já sabe, estava com mal de Parkinson, uma série de coisas. Eu vou querer vir aqui em Curitiba jantar com você, não pude cumprir a promessa, infelizmente, só para ver o que você vai dizer. E curioso que ele dizia que João Paulo II iria se retirar do pontificado, iria vir um papa substituto que ia ficar pouco tempo, e depois João Paulo II voltaria. E muita gente acreditou nisso. Eu fui pregar em Portugal e meu irmão contente me dar uma cópia de uma pregação para eu pregar aquilo ali. Eu falei: irmão, não podemos, isso é marcar data para a volta de Jesus. Quando eu voltei a Curitiba, que o Papa estava com a saúde mais debilitada ainda, eu encontrei com um discípulo desse irmão e falou: nós já temos uma explicação para aquilo. Lembra que Apocalipse 13 fala que estaria prestes a morrer, mas não morreria, ferida de morte? João Paulo II pode até morrer, mas eles vão fazer um clone dele. E João Paulo II de fato morreu. E eles continuam insistindo que ele vai ressuscitar. Irmãos, então cuidado. Isso é marcar data para a volta de Jesus. É marcar data para a volta de Jesus. Não devemos fazer isso. E eu continuo com a pergunta aqui. Se eu encerrar o sermão aqui, os irmãos vão ficar apavorados. Então, pastor, Jesus breve voltará, não voltará, que negócio é esse? E com mais um agravante: desde quando a guerra no mundo? Desde quando a fome no mundo? Desde que começou o mundo. Então será que guerra, fome é sinal da volta de Cristo? Lembrem da questão que eu falei da intensidade. Quão intenso é o intenso? Para não parecer que eu estou pregando nenhuma doutrina nova, perdoe-me que agora fugiu-me da memória o ano em que Tiago White, marido de Ellen White, publicou um artigo na Raven Herald. Eu lembro que foi no mês de novembro,
mas eu tenho a fonte onde está reproduzida essa citação. É no livro Perfection, The Possibility and Impossibility. É um livro que apresenta 4 versões sobre o perfeccionismo dentro da Igreja Adventista, e um dos autores apresenta essa citação onde Tiago White diz: pestes, terremotos, rumores de guerras e outras coisas mais são elementos que sempre têm estado a acontecer, portanto não são um sinal seguro do fim. Então não estou pregando nada novo aqui. Vamos à Bíblia. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versos 1 em diante. Jesus havia mostrado para os discípulos o templo, e como o templo era maravilhoso, os discípulos também ficaram maravilhados ao ver aquilo. E depois eles mostraram para o Senhor algumas pedras. Senhor, veja como essas pedras são grandes. E Jesus falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá de tua vinda e da consumação do século? Eu cometi de propósito um erro de leitura aqui. Alguém saberia dizer qual foi? Que sinal. Curioso, os discípulos não perguntaram para Jesus que sinais haverá da tua vinda. Eles perguntaram que sinal. Isso é singular. No grego você tem a palavra semeion, singular, sinal. Que sinal haverá da tua vinda? E me chama a atenção que Jesus começa a responder justamente assim. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Fique sua Bíblia aberta. Por que Jesus começa a resposta com a expressão vede que ninguém vos engane? O livro O Desejado das Nações diz que os apóstolos, por um engano, pensavam que o fim de Jerusalém coincidiria com o fim do mundo. E Jesus, por misericórdia deles, misturou os dois eventos, a volta dele e a destruição de Jerusalém. Mas olha que ele começa dizendo: veja que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Lendo Flávio José, aquele historiador do primeiro século, que eu falei para vocês que viveu ali e conheceu Jerusalém nos tempos de Cristo, ele fala que naquela época acontecia em Jerusalém ter muitos pregadores apocalípticos, homens que diziam: o fim do mundo está chegando. E quando você perguntava por que o fim do mundo está chegando, eles diziam: vejam como Roma está dominando o mundo, vejam o período de paz, vejam quantas coisas ocorrem por aí, veja a natureza como está atribulada, veja quantos acidentes da natureza, terremotos. E as pessoas acreditavam. E esses pregadores que se diziam o Messias ou o Cristo, diziam: agora chegou o fim dos tempos, vocês devem me seguir numa guerra espiritual contra Roma. E vários judeus morreram por causa disso. Alguns seguiram um pretenso Moisés Cretêncio, Moisés da ilha de Creta. Esse Moisés Cretêncio dizia que ele era o Messias e queria de novo abrir o Mar Vermelho, e muitos morreram afogados ali. Outro, chamado Bar Kokhba, dizia-se o Messias, e na época do imperador Adriano arregimentou um monte de seguidores, e vários foram crucificados, milhares deles sob comando de Adriano. A própria Jerusalém foi destruída no ano 70 por causa desses zelotas ou pretensos judeus messias que queriam comandar o povo numa guerra espiritual do fim do mundo. Então por isso Jesus começa: cuidado, eu vi muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos. Porquanto, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas, ainda não é o fim. Jesus está vinculando as guerras ao fim? Pelo contrário, vocês vão ouvir falar
falar de guerras e rumores de guerra, mas não nos assustem, não é ainda o fim. E ele continua,